Olá, meninas e meninos. Vamos iniciando a aula. Vou dar um minutinho só para o pessoal chegar. Primeira coisa, todos vocês fizeram o questionário? Nem todo mundo, né? Eu recebi pouquíssimos e-mails. Já mandei o meu. Enviei o outro trabalho também. Qual, professor? Estudo de caso? Estudo de caso. Nem todo mundo mandou. Mas vamos falar sobre ele? Quem me mandou com antecedência... Oi? Professora, eu fiquei um pouco perdida na terceira. Vamos conversar. Teve gente que teve dúvida, me mandou, eu respondi. Eu não sei se por e-mail a gente conseguiu responder, eu consegui responder de uma forma que a pessoa conseguisse entender, né? Mas quem fez com antecedência, eu vi que tiveram algumas pessoas que me mandaram hoje, né? Umas 6 horas da tarde. Mas como eu estava em aula, eu acabei não conseguindo ver, tá? Professora, Oi. não participei das aulas na semana anterior, né? Então, eu tô também um pouquinho meio perdida. Daí as meninas postaram até no grupo, só que eu não entendi. Aí eu gostaria que a senhora explicasse para mim, por favor, quer dizer, para nós. O ideal é todo mundo estar participando para justamente não ter esse tipo de dúvida, né? Nós vimos, eu vou até abrir aqui, o potencial de contaminação, a finalidade, ó, deixa eu até abrir aqui. Nós vimos o potencial de contaminação dos procedimentos cirúrgicos, a finalidade, né? E que mais? Os nomes das cirurgias, né? Como que a gente identifica e a classificação da cirurgia. Quando a gente faz isso, a gente consegue triar. Eu recebi um e-mail, eu recebi vários e-mails, Bianca. Eu não consegui ver todos, principalmente os que enviaram hoje, tá? Quem enviou hoje, eu não consegui olhar. Não, era até hoje, Natália, né? Professora, mas a senhora falou para mim que a gente podia entregar até amanhã à tarde. Professora, sim, Vai ter palestra, que hoje teria palestra, então poderia entregar até amanhã à tarde. Então, sim, realmente, eu tive um equívoco, eu achei que a palestra ia ser no horário de aula de vocês. Mas, bom, então como eu acabei me equivocando quanto a isso, a gente dá continuidade na matéria e eu aguardo até amanhã. Tudo bem? Professora, não cortando a senhora, a senhora tinha falado que tinha um trabalho tinha deixado para o dia 9, ou eu tô doida? Isso, tem um trabalho que é como fazer de uma forma mais humanizada os procedimentos cirúrgicos, né? Como a enfermagem pode fazer isso. E aí eu passei um outro trabalhinho para vocês, que é um estudo de caso, para vocês conseguirem assimilar melhor. Aí esse é até amanhã, eu achei que era para entregar os dois dia 9. Na verdade, eles tinham me passado um horário, que seria a palestra, e depois eles acabaram mudando. E aí, nesse horário, estava que seria nas duas últimas aulas e não nas duas primeiras, entendeu? Por isso que eu falei isso por e-mail. Mas como houve esse equívoco, não tem problema, a gente dá continuidade Então, a gente continua isso amanhã, e aí quem não mandou tem a oportunidade de ainda estar mandando os trabalhos para a gente estar discutindo, tá bom? Ah, tá. Então agora entendi. Até amanhã e o outro da humanização até dia 9. Isso. Obrigada. Tá bom? Bom, então a gente já falou os procedimentos cirúrgicos, agora a gente vai falar os tipos de posicionamento, tá? Como que funcionam esses posicionamentos?
Esses posicionamentos nada mais são do que uma forma mais adequada para nós cuidarmos desse paciente, tá? Seja ele para a realização de um procedimento ou até mesmo para facilitar numa biópsia ou até mesmo num exame, tá? Dentro do centro cirúrgico, nós funcionamos de que forma? A primeira coisa que nós fazemos é chegar, né? Recepcionar o paciente e posicionar ele na mesa cirúrgica. A primeira coisa que nós vamos fazer é posicionar eles referente ao procedimento anestésico que ele vai sofrer. Então, a primeira coisa, nós pegamos o paciente, né? Aqui, se lembra que eu falei sobre braçadeiras? Isso é uma braçadeira. Então, a mesa operatória, ela é totalmente estreita, onde só cabe o paciente, né? E ela geralmente tem 50 centímetros, 60 centímetros, então ela é bem estreita, onde a pessoa, até que se for mais gordinha, ela não cabe na mesa operatória. E na lateral da mesa, a gente tem como se fosse uma grade. Para que serve essa grade? É uma grade metálica, onde a gente vai acoplar os dispositivos que a gente vai precisar. Então, por exemplo, nesse caso, em todos os casos, né, quando o paciente ele vai fazer um procedimento cirúrgico, a gente coloca as braçadeiras, que é para apoiar o braço do paciente. Porque se ele ficar junto ao corpo, a gente não consegue, o médico não consegue um espaço adequado. Fica algo podendo diminuir o espaço entre o médico, né, o profissional que vai realizar o procedimento cirúrgico, e a própria incisão cirúrgica. E fora que o paciente ele pode se debater e acabar contaminando todo o campo, tá? Então, e essas extensões que tem na lateral da cama, que a gente já mostrou algumas camas operatórias, elas servem para quê? Para a gente colocar extensores. E esses extensores a gente vai utilizar quando o paciente é um pouquinho mais gordinho. Então, quando o paciente não comporta na cama operatória, a gente coloca esses extensores que essa cama se alarga e fica maior, comportando uma pessoa um pouco mais obesa, tá? Então, quando a gente fala em posicionamento operatório, a gente tem alguns fatores que facilitam esse posicionamento, né? Um desses fatores são as articulações dessa cama. Então, vocês estão vendo aqui, né, que a cama... Então, o tronco, ele tem uma articulação, os membros inferiores têm outra. Aqui no meio também tem uma articulação e na cabeça também, tá? Toda vez que o paciente vai fazer uma sedação, um procedimento anestésico de sedativo ou intubação, que seria anestesia geral, há necessidade de colocar primeiro a paciente em posição dorsal, tá? Lembrando que antes de realizar o procedimento anestésico, há necessidade de monitorizar esse paciente, tá? E qual vai ser a monitorização? Primeira coisa, observar se o paciente tem alguma sonda ou dreno. Se ele tiver alguma sonda ou dreno, desprezar o conteúdo, porque a gente não sabe o tempo que esse procedimento cirúrgico vai demorar, e para evitar que se encha até o término do procedimento. Às vezes ele aguardou um pouco, né, após chegar ao centro cirúrgico, aguardou um pouco para ir para a sala operatória. Segunda coisa, antes do médico realizar a anestesia, há necessidade de fazer a monitorização do paciente, onde eu consigo visualizar e identificar todos os sinais vitais desse paciente. Então, eu coloco o manguito, né, que é o esfigmomanômetro digital, onde a gente consegue ter a visualização no visor. Eu coloco os eletrodos, onde eu vou ter uma frequência cardíaca, e eu coloco o oxímetro, onde eu vou ter a saturação de oxigênio que esse paciente está tendo, tá? Após tudo isso, é posicionado o paciente para iniciar o procedimento anestésico. Muito importante lembrar que esse paciente ele precisa ter um acesso calibroso, de grande calibre. Esse paciente ele precisa ter um acesso de grande calibre para receber os fluidos necessários. Então, todo o procedimento cirúrgico... Desculpa, eu acabei de ler aqui, tá, a Natália? Esse trabalho também vale nota, tá bom, Natália?
Todo paciente que vai para o centro cirúrgico é necessário ter um acesso de grande calibre. Às vezes, os profissionais das outras alas operatórias, como por exemplo a clínica médica, até mesmo a clínica cirúrgica, eles, com dó do paciente, eles colocam um acesso de pequeno calibre. Então, o gel por 22, os abocates, né? Onde eu acabo não tendo uma infusão adequada para realizar um procedimento cirúrgico. Então, o que eu faço? Geralmente, quando eu identifico isso, por isso a importância de ter a identificação no acesso venoso, né? Então, eu observo se esse acesso venoso, qual o calibre dele, né? E se ele está infundindo bem. Se ele não tiver o calibre e for pequeno, vai ser necessário uma colocação de um novo acesso venoso. Então, tudo isso tem que ser feito antes do paciente ser anestesiado. De quem é a função? Geralmente, quem faz é o próprio anestesista, mas nós temos que sinalizar isso. Então, por exemplo, antes de levar o paciente para uma sala operatória, a necessidade, se o acesso não estiver infundindo soro, a gente deve lavar esse acesso para ver se ele está funcionando perfeitamente, tá? E aí, se ele não estiver funcionando perfeitamente, a gente ou punciona um novo, ou já comunica o anestesista que vai ser necessária uma nova punção. Então, essa é a posição de dorsal ou supina, né? Então, essa é a primeira posição que nós colocamos no paciente. Aí nós temos as outras posições, como, por exemplo, o Trendelenburg, né? Onde a cabeça fica de 5 a 30 graus, vai depender do procedimento. E quando ela é utilizada? Vocês sabem me dizer? Para fazer craniotomia? Não. Quando eu tinha aula com a Fernanda, com a Ângela, aliás, que a gente foi fazer prova prática, que caía essa posição, ela falou que a cirurgia que fazer era essa, por isso que eu falei isso. Então, O que acontece? Craniotomia, tenho certeza, porque o que acontece? Eu não entendi sua pergunta, Camila, se meu trabalho é 9/9 ou 9/10. Ah, 9/9, entendi. 9 de setembro ou 9 de outubro? Monique, Não, é 9 de outubro, tá bom? Monique, Oi? Eu achei que era dia 9 agora, professora. Ainda é dia 9 de outubro aí. É, dia 9 de outubro, tá? Que eu marquei logo depois das provas, para vocês terem um tempo para vocês fazerem, tá bom? Professora, Oi. são órgãos pélvicos que é utilizado a posição Isso. Trendelenburg? Exatamente, porque o que acontece? Se eu coloco nessa posição, eu vou aumentar a vascularização do crânio. Então, se eu fizer uma craniotomia, há uma maior chance de ter sangramentos, tá? Quando eu utilizo a Trendelenburg reverso, pode ser, mas a Trendelenburg eu utilizo apenas para fazer cirurgias de baixo ventre, tá? De abdômen inferior. E também quando eu utilizo esse tipo de cirurgias. Quando eu quero diminuir o sangramento. Então, eu utilizo para evitar que os órgãos, eles comprimam uma região, por exemplo. Vou fazer uma cirurgia na região da bexiga. Então, eu preciso de uma descompressão dos órgãos, porque todos os órgãos, eles ficam em cima da bexiga, né? E aí, colocando nessa posição, eu diminuo a tensão nesse local para facilitar o manuseio de instrumentais dentro do paciente. E também quando o paciente apresenta uma hemorragia, tá? Então, o paciente ele apresenta uma hemorragia abdominal, eu utilizo esse tipo de posicionamento para estar colocando o paciente.
Isso, exatamente, Camila. Em órgãos pélvicos e laparotomia do abdômen inferior, tá bom? E aí eu também utilizo em questões de sangramento. Então, por exemplo, o paciente, eu até acho que coloquei num estudo de caso, que o paciente ele apresentava uma hemorragia interna. Ele teve um acidente, o paciente tem um acidente de carro, e aí ele apresenta uma hemorragia interna. Então, quando a gente vai colocar em posição dorsal, ou supina, né, que é a mesma, vai anestesiar esse paciente. Após a realização da anestesia, a gente vai colocar o paciente nessa posição. Vai facilitar e vai diminuir o sangramento até o médico conseguir identificar realmente da onde vem esse sangramento. De quem é a função de posicionar o paciente e colocar na posição adequada a mesa operatória, do técnico de enfermagem, tá? Do auxiliar ou técnico de enfermagem. Lembrando que toda vez que eu posiciono o paciente, independente de ser numa posição de Trendelenburg ou até mesmo dorsal, é importante eu fixar esse paciente à mesa operatória, tá? Principalmente numa posição de Trendelenburg, onde o paciente ele pode acabar escorregando dessa mesa. Então, existem uns cintos que eles prendem na mesa e eles são de velcro, tá? Onde eu consigo fazer essa fixação. Então, eu faço na parte das coxas, né? Onde eu não comprimo a região abdominal, e nos tornozelos. Eu também faço em todos os procedimentos cirúrgicos nos membros superiores, tá? Para quê? Para evitar, se o paciente ele ficar confuso ou até mesmo acordar, ele não bata ou tem algum reflexo, ele não bata nos campos estéreis e acabem contaminando. Quando, por exemplo, numa cesárea, onde o paciente, a paciente ela fica acordada, né? Então, se alguém aqui já fez, lembra, eles acabam amarrando os braços, né? Para que não contamine, tá? Uma outra coisa que a gente também deve fazer é observar a altura das braçadeiras, tá? Por quê? Vocês já tentaram ficar com os braços na altura do ombro, esticados? Quando você desce os braços, dá uma dor muito grande, né? Nos ombros. E aí, isso acaba podendo gerar desconforto ao paciente após o procedimento cirúrgico. Então, sempre deixar essas braçadeiras um pouco abaixo do ombro para não proporcionar esse desconforto no paciente. E aí, se lembra que a gente falou que tem uma sala onde a gente guarda materiais e equipamentos que não estão utilizando na sala operatória? É justamente aqui onde a gente vai... Aqui não, é justamente lá onde nós vamos buscar, por exemplo, um apoio para ombros, tá? Principalmente nessa posição, a gente fixa na mesa operatória apoio para os ombros, impedindo que esse paciente desça e escorregue. Porque por mais que ele esteja fixado, né, com esses cintos na mesa operatória, pode ocorrer, tá? Lembrando também que a utilização de colchins, principalmente em procedimentos longos, porque se você deitar sem travesseiro, vai ficar um vão no meio do pescoço, né? Vai ficar um vão. Então, esse vão a gente tem que preencher para que o paciente consiga relaxar. Ah, mas professora, ele está anestesiado, sedado, nem vai sentir. Mas ele acaba tendo uma contração involuntária da musculatura. E colchins. Não é colchinho, é colchin, tá? Colchins, eles servem como... eles vão proporcionar um cuidado melhor para o paciente e evitar desconforto. A mesma coisa a gente vai fazer nos membros inferiores para evitar esse desconforto, tá bom? E aí, essa posição? Isso, a gente tem a posição ventral ou de prona, né? Essa posição, ela é utilizada para cirurgias geralmente na coluna, tá?
E a gente tem que fazer justamente a mesma coisa. Lembrando que, nesse caso, as braçadeiras elas têm que estar acima dos ombros, proporcionando um conforto maior, porque o paciente vai estar de barriga para baixo, tá? Como que nós fazemos? Sim, Suelen, você pode estar enviando por e-mail, tá? Tenta enviar até amanhã à tarde, para que eu consiga dar uma olhadinha e, se eu conseguir, eu dou um retorno, tá bom? Geralmente, quando a gente utiliza esse tipo de posicionamento, a primeira coisa, a gente coloca o paciente na posição dorsal, anestesia ele, e após isso, a gente vira o paciente. Então, a importância de nós sabermos o nome do procedimento e correlacionar eles com o posicionamento, tá? Porque assim a gente consegue facilitar. Porque, por exemplo, eu sozinha vou conseguir virar um paciente, o médico, ele tá lá se escovando. Eu vou conseguir virar o paciente sozinha? Então, eu tenho que pedir ajuda para os meus colegas, tá? Eu vou pedir ajuda para os meus colegas para estar auxiliando virar ele, tá? Colocar ele na posição adequada. E lembrando que tudo isso tem que ser feito a gente tem que pensar antes de fazer, né? Então, por exemplo, quando eu sei que o posicionamento adequado seria um posicionamento ventral, o que eu faço? Eu coloco um móvel, né? Em cima da mesa operatória, porque o paciente vai virar vai ser anestesiado de barriga para cima, em posição dorsal, e aí depois, com esse móvel, com outro profissional, eu consigo virar ele com mais facilidade. O móvel é o quê, professor? O que seria um móvel? Um móvel nada mais é do que um lençol, onde a gente dobra mais ou menos em 3, onde a gente consiga pegar todo o tronco do paciente. E isso facilita na movimentação, nós como profissional, movimentarmos o paciente. Então, por exemplo, se eu tenho um familiar acamado, eu também posso utilizar um móvel. Todo paciente, vocês já viram que todo paciente, quando ele senta numa cama, um paciente que não anda, ele vai escorregando. Quando a gente vê o paciente está quase no meio da cama, o que acontece? E é muito difícil para nós estarmos puxando o paciente para colocar ele para cima. Se a gente coloca um lençol atravessado na região do tronco do paciente, quando ele cai, quando ele escorrega, eu pego numa ponta, uma outra pessoa pega numa outra ponta e nós duas puxamos esse paciente para cima com esse móvel. Entendeu? E aí facilita tanto no desconforto do paciente, Entendi. que ele não é pego todo desconfortável, quanto no desconforto do próprio profissional, que acaba não pegando de mau jeito e dando mau jeito nas costas e tudo mais. Exatamente isso, Camila. O lençol que vai embaixo do paciente, tá? Então, a gente tem um lençol normal da cama, e aí a gente coloca um móvel, que é para facilitar. E aí, com esse móvel, a gente levanta e vai virando esse paciente. Depois eu vejo se eu consigo algum vídeo para vocês conseguirem ver como que a gente... eu vi esses dias um vídeo muito bom eu acho que foi no Instagram, deles virando um paciente na UTI, o paciente todo entubado, e aí toda a equipe virando esse paciente, e super fácil, ótimo. Então, isso evita danos aos profissionais e até mesmo ao paciente. E aí a posição de Trendelenburg reversa, né? A Trendelenburg reversa a gente utiliza para quê? Vocês sabem me dizer? Então, Abdominal ou superior? Poucas cirurgias a gente faz neurológica nessa posição, tá? Eu vou mostrar.
existem duas formas de fazerem cirurgias neurológicas. Essa é uma, mas os médicos não costumam muito utilizar. Mas existe uma outra que é mais comum, principalmente quando eles conseguem acordar o paciente, né? Alguns médicos um pouco mais antigos, eles acabam utilizando essa posição. Mas a gente utiliza para uma principal que a gente utiliza para avaliação de mamas. Então, por exemplo, o abdominal não, porque isso vai facilitar as vísceras acabarem saindo pela cavidade, tá? Então, as abdominais, elas são utilizadas em posição dorsal mesmo, exceto as de baixo ventre. Eu coloco nessa posição quando o médico faz, por exemplo, uma cirurgia onde a colocação de prótese, ou uma mamoplastia, ou uma mamopexia, né? Onde eu tenho que visualizar a assimetria das mamas, tá? Então, é muito comum utilizar esse tipo de... Por quê? Eu preciso da gravidade. Então, o médico, ele faz todo o procedimento cirúrgico no paciente em posição dorsal, como, por exemplo, nas mamas, né? E aí, ao terminar, antes de dar as últimas suturas, ele pede para colocar em posição de Trendelenburg reversa. Por quê? Porque com isso a gente vai ter a gravidade e aí a gente consegue identificar ao olho, né, se precisa modificar alguma coisa. Então, se ficaram assimétricos, se a gravidade, né, tá agindo da mesma forma nas duas mamas, ou até mesmo em cirurgias plásticas, né, para ver se houve uma simetria adequada, se a gravidade está... Cirurgias de pescoço e face? Também, porque a gente precisa, o médico pode fazer o procedimento cirúrgico em posição dorsal, mas a gente precisa ver uma simetria, e aí a gente coloca o paciente em posição de Trendelenburg reversa. E quem vai colocar isso são os próprios técnicos de enfermagem, tá? Os técnicos de enfermagem precisam ter o conhecimento tanto do procedimento cirúrgico quanto do posicionamento adequado, porque se nós não sabemos, né, a gente acaba não conseguindo colocar numa posição adequada. Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Essa posição aí é para a perna, professor? Para colocar próstata? Pode ser? Isso, essa de decúbito lateral. Isso. É utilizado geralmente para fazer fratura de fêmur, cabeça de fêmur, né? Refazer. Lembrando que essa é a famosa posição de Sims, né? Vocês já devem ter visto isso em fundamentos. Sim. Vocês chegaram a ver a posição de Sims, que é de lateral, né? Porém, a gente usa o nome posição lateralizada, porque a posição de Sims, ela é sempre lateralizada para o lado direito, né? E a posição lateral, ela pode ser tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, tá? Lembrando que, vocês estão vendo, eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui na mesa operatória, tá vendo que ela tem ajustes, então no meio da mesa a gente consegue elevar o meio para que a parte, né, da pelve do paciente, ele fique totalmente exposta, facilitando o procedimento cirúrgico, tá? E aí a gente sempre fixa o paciente e lembrando que há necessidade de colocar colchins, principalmente em pacientes que têm uma grande quantidade de proeminências ósseas, tá? É muito importante que nós evitemos lesões ao paciente. Quando a gente fala em lesionar o paciente, né, então a gente tem que minimizar
possíveis complicações. Então, quando a gente identifica que esse paciente ele é um pouco mais emagrecido, ou às vezes nem há necessidade de identificar isso, mas que o procedimento cirúrgico ele vai ser longo, né? A gente precisa utilizar colchinhos. E aí a gente pode utilizar até mesmo lençóis enrolados, onde a gente coloca no meio das pernas do paciente, ou até mesmo impedindo o contato de proeminências ósseas com a mesa operatória. Coloca-se um travesseiro, né, ou improvisa-se um travesseiro na cabeça desse paciente, lembrando que a mesa operatória, ela é toda metálica, né, e aí a gente não pode deixar o paciente encostar nessas partes metálicas. Então, são dois procedimentos totalmente diferentes, Sueli. Você está perguntando qual a posição. Geralmente, a medula óssea é retirada de ossos longos, né? O paciente ele geralmente está sedado, e aí vai depender do osso longo que o médico vai tirar, tá? Geralmente, tira-se do fêmur, tá? E aí, se for de fêmur, ele vai ou preferir o paciente em decúbito dorsal, onde ele vai funcionar de forma na frente do osso ou lateralizado ao osso. Isso vai depender todo osso, ele tem uma espessura e ele tem como se fosse a gente chama de tuberações. Tuberações são, eu não sei se vocês viram isso em anatomia. Tuberações são curvaturas do osso, tá? Essa curvatura do osso, às vezes, a espessura, ela acaba sendo um pouco mais fina, facilitando o processo de retirada de medula. Então, o médico ele vai avaliar quais são as tuberações melhores para estarem funcionando, e aí ele vai determinar o posicionamento. Carolina, né, tá perguntando as posições, né? Como que nós colocamos o paciente. Geralmente a gente só coloca quando tá dentro de sala operatória, já anestesiado, tá? Continuando respondendo a pergunta se não me engano, é Suelen, né? Então, para retirada de líquor, a gente utiliza eles utilizam a posição lateralizado, onde o paciente, ele coloca os membros inferiores mais próximos possíveis do peito. Por quê? Ele vai criar um espaço, eu vou falar sobre isso na próxima aula, porque essa está acabando, né? Mas criar um espaço entre as vértebras para que o médico consiga puncionar a vértebra e retirar o líquor. Vai depender da forma de... O Renan está perguntando, né, as cirurgias renais, como que são feitas. Ele pode ser de forma lateralizada, né, ou ele pode ser em posição dorsal. Vai depender a porção do fígado, do rim, que o médico vai querer acessar, tá? Seja ele um rim, seja ele uma porção superior, lateral, então vai depender da região onde o médico vai querer acessar. Por exemplo, num transplante de órgãos, o médico ele prefere uma posição dorsal, onde ele consegue ter um acesso melhor às vias, às artérias renais e tudo mais. Professora? Então, isso que eu ia falar, Camila. O que acontece? Existem duas formas de fazer coleta de líquor, tá? Essa coleta, ela pode ser o paciente lateralizado, com os membros tentando o máximo possível encostar no peito, ou o paciente sentado,
Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Ou paciente sentado. Então, opa, passei demais. Ou paciente em posição dorsal, onde o profissional ele vai ficar na beira do leito e ele vai sentar e tentar alcançar a ponta dos pés. Eu ia falar sobre isso quando a gente falasse sobre, na próxima aula, né, que está acabando agora, 4 minutos, onde a gente tenta fazer o paciente encostar na ponta dos pés, que isso também vai criar espaço entre as vértebras, facilitando a entrada da agulha. Entendeu? Quando é utilizado esse tipo de procedimento? Também na anestesia RAC. Mas a anestesia RAC é muito utilizada, né, na cesárea, e é uma falta até de humanização pedir isso para uma gestante, né? A gestante mal consegue sentar direito, que não aguenta aquele barrigão, e aí pedem para ela colocar a mão no pé no próprio pé dela. É difícil para nós, né? Que não pratica atividade física, imagina para uma gestante que está com uma barriga gigante. E aí, uma forma de humanizar é o profissional chegar na beira do leito, né, na parte dos pés da mesa operatória e pedir a mão do paciente. Então, a gente coloca as mãos para frente e fala, me dá suas mãos. E aí a gente puxa esse paciente, porque ele vai ter menos desconforto do que ele tentar colocar a mão nos pés e vir uma pessoa empurrando as costas dela. Tu entendeu? Alguém tinha falado, era o Renan? Alguém tinha perguntado alguma coisa? Era eu, professora, mas deixa quieto. Pode falar. Não, a senhora já falou. Então, gente, a gente vai ficando por aqui e a gente volta daqui a pouquinho para dar continuidade, tá bom? Tá bom, professor. Ok.